Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu desejo que fique tudo bem em nome do Senhor Jesus Cristo com vocês e que fique comigo também. Gente, eu vim fazer esse vídeo aqui pra vocês, né? Devido ao último vídeo que eu fiz, eu vejo a necessidade de fazer coisas bem educativas, bem elucidativas para vocês, entenderam? Para que vocês não fiquem perdidas e para que vocês não errem, porque desde o início do meu canal, até as receitas que eu fazia, era para corrigir aquilo que já existia, né? Como eu sempre falei, nas receitas caseiras, é preferível você comprar um produto pronto e usar. Mas se você usar, experimenta usar sem o creme, porque depois que você bota creme, máscara dentro, condicionador dentro, vai dar bom, de alguma maneira, né? De restante não dá, tá? Outra coisa também que eu quero deixar bem clara aqui nesse vídeo, meus gatos pedindo para entrar. Não esquenta o barulho, gente. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo, que tudo que eu falar aqui não é minha opinião. Não é algo inventado da minha cabeça. Não é nada de estudo ou de Google, tá? Tudo tirado de literaturas, tá? De livros dos maiores tricologistas que nós temos, e um deles é a Donatella Tosti, né? É uma italiana, ela é a referência mundial em tricologia. E, enfim, vários outros livros meu que eu fui tirando fotos, tá? E aí, pode deixar que eu vou dar um jeito de deixar toda a referência bibliográfica para vocês. Entenderam? Para vocês verem que o que eu falo não é uma opinião, é ciência. Entenderam? Comprovado. Um artigo científico é válido? Porém, a gente não pode pegar um artigo científico e se basear nesse artigo, né? Nós temos que ter certeza, nós temos que ter... Tem o primeiro artigo, por exemplo, quando alguém faz um trabalho científico, tem o primeiro artigo, depois vem outros comprobatórios, né? E aí, aquele artigo é publicado, ele vira o quê? Um livro, que é o que a gente chama de literatura, entendeu? Então, tudo que tá aqui não é minha opinião, não, tá legal? Porque opinião, eu sempre falo, quem me segue lá no meu Instagram, nas minhas caixinhas de perguntas e respostas, opinião é igual vida, cada uma tem a sua. Porém, uma coisa séria, né? Porque isso daqui é saúde, terapia capilar, cabelo, couro cabeludo, pele, é saúde. Isso não é brincadeira, tá? E quando a gente vê profissionais, né? Terapeutas capilares, tricologistas, dermatologistas, cosmetólogos, farmacêuticos, a gente assiste coisas loucas como esse negócio de que sulfato forte, fraco, e qual é o melhor shampoo, melhor shampoo pro cabelo das pessoas, a gente ri. Mas a gente não ri de deboche, a gente ri porque a gente sabe que é uma falácia, entendeu? Que é uma invenção, e que aí surge esses aprisionamentos, essas loucuras das pessoas ficarem lendo rótulos e tudo, porque assim... Infelizmente, a maioria das pessoas do nosso país, elas preferem acreditar na mentira e não na verdade. Então, essa é a proposta, sempre foi a proposta do meu canal, ajudar vocês a cuidarem, a fazer a medicina preventiva no couro cabeludo e nos fios de vocês, entenderam? Para que vocês não tenham patologias, né? Ou patogeneses, entenderam? E que vocês tenham que buscar ajuda profissional, porque é caro. É caro, além das medicações. Entenderam? Então, vamos lá? Eu tô aqui com outro iPhone, né? Eu vou ler algumas coisas, entenderam? E vou explicando tudo isso pra vocês, mas vai ser um vídeo bem legal, né? Prestem atenção do início ao fim, porque tem curiosidades, tá? E aí vocês vão gostar muito. Esse primeiro vídeo aqui é sobre como você achar um shampoo correto para o seu cabelo, entendeu? E aí, lembra que eu falei no último vídeo, né? Que estão cobrando sobre cronogramas e cronogramas errados e até protocolos de tratamento de couro cabeludo errado.
eu resolvi fazer depois, eu vou escrever um livro sobre shampoos, máscaras, condicionadores, como se monta um cronograma para todos os tipos de cabelo, entendeu? Um livro bem explicado com a fisiologia dos fios e tudo mais, tá bom? Vai ser livro para cacheada, para alisada, para não alisada, para natural, para crespa, para quem tem um cabelo liso mongólio, né? Tipo japoneses, chineses, coreanos, enfim. Vai ser um livro vai ser um e-book, né? Mas é muito bom para vocês. Tá legal? Então vamos lá, gente. Deixa eu dar uma pausinha aqui para eu abrir. Lembra que eu falei que no mínimo para a pessoa falar sobre sulfatos e a pessoa entender o cronograma, no mínimo ela teria que saber conhecer os íons, né? Que a pessoa que faz um curso de terapeuta capilar, ela no mínimo, ela tem que saber de íons, é um mínimo. E aí eu vou explicar tudo, né? Tirei aqui algumas coisas dos livros que eu tenho. E depois também, se quiser, eu dou dica de livros, mas são livros caros, são livros bem caros. Alguns custam mais R$100, 300, 500, 700 reais, porque também livros de anatomia e tudo mais. Tá legal, gente? Mas depois eu dou tudo pra vocês. Então vamos lá. Então vamos começar. Vamos saber o que é íon? Vou dar algumas lidas aqui para você, tá? Os íons são partículas carregadas eletricamente, que desempenham funções importantes no corpo humano, como a transmissão de impulso nervoso, contração muscular, presta atenção nisso daqui, e a regulação do equilíbrio ácido-base, né? Então, assim, o íon no nosso corpo, no corpo humano, ele é responsável também, né, pela regulação do pH. Porque o nosso sangue é um pH, nossa pele é outro pH, nosso cabelo é outro pH, entenderam? Então, assim, quando eu falei que eu vou fazer o curso de terapia capilar, né, para as pessoas que são membros do meu canal, vou começar a colocar o vídeo amanhã nele, entendeu? Vocês vão aprender tudo isso. Um curso completíssimo, tá, gente? Vai ser um curso bem completo. Porque é óbvio que eu vou querer que as meninas que tenham lá o diploma Bel Guzmão, né, que elas sejam as melhores. Então, vamos lá. Funções dos íons no corpo humano. Transmissão de impulso nervoso, contração muscular, regulação do equilíbrio de fluidos. Regulação do equilíbrio de fluidos é o sangue, tá, gente? Enfim, a água, os líquidos que nós temos nos nossos corpos, tá? Hormônios e tudo mais. Regulação do equilíbrio de ácido, base e controle do volume de fluidos. Exemplos de íon no corpo humano. Íons de potássio, essenciais para a contração muscular. Íons cálcio e sódio, utilizado na sinapses neurais. Sódio e potássio, os íons são os íons mais abundantes no nosso corpo humano, né? Quando a gente tem o nosso, a gente está com sódio desregulado, nós ficamos inchada, entenderam? E isso tem tudo a ver com a calvície androgenética, a calvície padrão feminino, entenderam? Porque nós temos que entrar com medicações para regularizar aí os níveis de sódio no nosso corpo, gente, tá? De verdade. A importância dos minerais, a formação de tecidos, cicatrização e eficácia do sistema imunológico, saúde dos ossos, prevenção, deterioração dos dentes, né? Se você não tiver com os íons regulados, você tem uma deteriorização na arcada dentária, isso causa muito mal para as pessoas. A prevenção e a formação dos glóbulos vermelhos no sangue, o desenvolvimento de um organismo saudável e o funcionamento adequado da glândula da tireoide. Eu não falei que os íons também são responsáveis pelos hormônios? Tá bom, Bel, mas a gente tá falando de cabelo. Então vamos ver os íons do cabelo? Vambora. Então vamos lá, gente, vamos falar dos íons, né? No cabelo, tá?
Íons positivos e negativos são átomos ou moléculas que ganharam ou perderam elétrons. Depois, no decorrer do vídeo, quando eu for editar, eu vou colocar para vocês aqui, tá? As fórmulas químicas, entendeu? Dos íons positivo e dos íons negativos, e vou falar sobre polaridade, vocês vão entender. E que podem ser usados em secadores e pranchas e modeladores de cabelo. Então, assim, gente, quando um aparelho, principalmente de uma indústria grande, conforme é a Gama Italic, né? Gama Itali. Quem é minha seguidora antiga sabe que eu tenho uma prancha quadradona enorme, que é da Gama. Aquela prancha é maravilhosa. Meu secador é Gama, minha prancha fininha é Gama, entendeu? Então, assim, aquilo ali é verdade. Quando é de indústria grande, não de fabriquetas. É por isso que eu sempre falo para vocês também comprarem os kits de tratamento de vocês de indústria e nunca de fabriquetas, como é o caso de algumas aí, que eu não vou nem falar a marca aqui, mas enfim, acho que eu falei de algumas lá, né, no vídeo anterior a esse, tá bom? Agora vamos falar de polaridade. Vocês precisam entender tudo isso para vocês conseguirem escolher um shampoo ideal para o cabelo de vocês. Vamos agora falar de polaridades, né? Quem assistiu o meu vídeo daquele que eu falei sobre shampoo micelar e micelas, entendeu um pouco disso aqui, mas não custa nada lembrar, né, gente? Porque assim, eu sei que eu tenho muitos vídeos. Então, vamos lá? A água é uma molécula polar. Prestem bem atenção. Polar. Ou seja, tem uma distribuição desigual de elétrons, tá? Ela não é linear. Os elétrons da água não são lineares, tá? Eles são desiguais. Explicação. A molécula da água, isso daqui eu escrevi, tá, gente? Mas, óbvio, é tirado de livro de referência bibliográfica. A molécula da água, H2O, tem duas ligações polares. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, a água é negativa? Em parte, sim. A água é negativa. Vamos entender isso. É rapidinho. Os lados dos hidrogênios é eletropositivo e o oxigênio é eletronegativo. Então, a fórmula da água é H2O, né? Os 10 elétrons da molécula tendem a permanecer mais próximo do núcleo de oxigênio do que do núcleo de hidrogênio. Então, por isso que a água se torna um pouco negativa, tá? Vocês vão entender porque só um pouco. A água tem uma carga negativa parcial junto ao átomo de oxigênio. A água tem cargas positivas parciais junto ao átomo de hidrogênio. O oxigênio é o polo negativo da água. E os hidrogênios são os polos positivos da água. Para determinar se uma molécula é polar ou apolar, é possível considerar dois fatores: a diferença de eletronegatividade entre os átomos e a geometria da molécula. Vamos lá. O que se justifica a polaridade da água? A água é uma molécula polar. O que quer dizer? Que ela tem uma distribuição desigual da densidade de elétrons, tá? Então, assim, as cargas positivas, elas são lineares. Gente, isso tudo desse vídeo que eu tô falando aqui, vocês vão entender sobre shampoo e a necessidade do condicionador passando pela máscara. Vou fazer 3 vídeos bem legal, ainda vou fazer um livro sobre isso, tá bom? A água em uma carga negativa parcial junto ao átomo de oxigênio por causa dos pares de elétron não compartilhado. E tem cargas positivas parciais junto aos átomos de hidrogênio. Entenderam? Vou repetir. A água é uma molécula polar. O que quer dizer isso? Que ela tem uma distribuição desigual da densidade de elétron. Ela não é linear.
A água tem uma carga negativa parcial junto ao átomo de oxigênio. Isso foi uma síntese que eu fiz, um resumo. Por causa dos pares de elétrons não negativos compartilhados. E tem uma carga positiva parcial junto aos átomos de hidrogênio. Aí agora vou repetir mais uma vez, entenderam? A polaridade para vocês, o que é linear e não é linear. A polaridade de uma ligação e de uma molécula está relacionada à distribuição dos elétrons ao redor dos átomos. Se essa distribuição for simétrica, a molécula será apolar. E se ela for desigual, baixa em cima, ela será polar. Então, a água é polar, porque ela é desigual em maior quantidade e linear em menor quantidade. Ok? Agora eu quero falar para vocês algumas curiosidades e verdades sobre o shampoo. Como surgiu o shampoo aí na vida dos seres humanos. Lembra que eu falei que ele já tem milênios? Eu falei que o shampoo ele já tem alguns milênios devido ao sabão, mas eu não expliquei direitinho isso. Então vamos lá. O shampoo é óbvio que ele é indispensável à rotina, né, de higiene pessoal das pessoas. E ele se tornou mais eficaz, né, com os estudos que vieram desde 1900, tá? O shampoo, ele existe há milênios, gente. Porém, assim, os estudos mesmo do shampoo e dos condicionadores vieram a partir do ano de 1900. Por quê? Porque naquela época, desde a época vitoriana, né, existiam feiras de curiosidade. Não é de curiosidade. Existiam feiras de invenções. Eram feiras mundial. Mas ficou muito firmada a feira de 1900, que passou, acho que, umas quase 5 milhões de pessoas por essa feira, né? Mas não era uma feira tipo a Beauty, tá? Não era uma feira sobre a beauty, tá? Não era uma feira sobre produtos de beleza. Era uma feira sobre tudo. Era uma feira sobre pessoas de circo, sobre o que elas desempenhavam, sobre, vamos dizer assim, exemplo, tá? A invenção da locomotiva, do trilho, da roda, do não sei o que, qualquer tipo de invenção, qualquer tipo de cientista participava dessa feira. Entenderam? E essa feira era assistida pelo mundo inteiro, inclusive pela realeza. Agora vamos lá. O primeiro shampoo, gente, a pessoa, como eu falei, para ela ser uma terapeuta capilar e ela querer passar um cronograma, ela tem que estudar. Tem que estudar, gente. Não adianta você chegar e inventar coisas da sua cabeça, tá? Sulfato forte, sulfato fraco e sulfato médio, ou sei lá o que é, vocês vão entender porque eu tô falando sobre tudo isso aqui. E aí vocês vão saber escolher um shampoo ideal para o cabelo de vocês. Vamos lá. O primeiro shampoo foi criado na Índia, no século XVI. O primeiro shampoo a ser criado data dos anos de 1500 e surgiu na Índia, feita do fruto de um arbusto chamado sapindus, ou fruto do sabão. Vocês já assistiram a Discovery? Acho que é Discovery, né? Tem aquele programa, enfim, gente, Largados e Pelados. Não é um programa de pornografia. Não sei se pode falar isso aqui no YouTube. Mas, enfim, é um programa das pessoas aprenderem a sobreviver sobre situações extremas, né? Por exemplo, se cair um avião numa mata e tudo mais, a pessoa tem que saber o que tem ali para ela sobreviver, né? E a higiene pessoal faz parte. Por quê? Porque ela nos protege, né, de micro-organismo.
Entenderam, gente? De vírus e tal. Então você tem que fazer higiene do seu corpo, não saber somente se alimentar. Tá legal? E aí, eu lembro que eu assisti um episódio, porque assim, não aparece a pessoa totalmente nua, tá? É editado os vídeos e as partes do corpo das pessoas, elas ficam embaçadas, são tampadas e tudo mais. Pelo menos o que eu assisti é assim. Eu acho que atualmente passa na Netflix. Os capítulos antigos. Opa! Calma aí, gente. Tem que desbloquear com o meu rosto. Vamos lá, desbloqueei. Então, assim, o primeiro shampoo foi no século XVI, né? Pela data do ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto lá na Índia, olha só, né? O pessoal já estava fazendo o shampoo que vinha do arbusto chamado sapindus ou fruto do sabão. Estas bagas eram fervidas juntamente com uvas, né? Uvas que eram um tipo de uva crispas e secas e outras ervas. O extrato desta mistura era conhecido por criar bastante espuma e deixava os cabelos bem suaves e brilhosos. Então tem um porquê da uva, né? Olha a sabedoria, olha a inteligência, olha os cientistas daquela época, as pessoas fabricando sabão, elas já sabiam um tipo de uva, fabricando sabão, não um shampoo, porque o sabão já existia, né? Até desse arbusto mesmo, que aquele tipo de uva é que deixaria o cabelo maleável, solto, fino e algumas ervas, sem contar a perfumaria, né, que eram colocadas ali especiarias, como cravo, né, o cravo da Índia, canela. Então, assim, a minha playlist de chá não é uma falácia. Como eu falei que eu fiz o curso de plantas medicinais, e isso é muito importante para um técnico em óleos, né, vegetais essenciais e aromoterapeuta, é extremamente importante. Então, aquela minha playlist de chá ali, gente, tem uma propriedade, assim, surreal. Sempre falei que o chá do cravo da Índia, entendeu? Ele sela a cutícula do cabelo, super hidrata o nosso cabelo e dá brilho, ok? Vamos continuar. Originária da língua hindi, a palavra shampoo significa massagear, tá? Você já se perguntou de onde surgiu a palavra shampoo? O shampoo vem do termo shampoo com C-H-A-N-P-O, tá? Eu vou escrever aqui, gente. Da língua hindi, que significa, em português, massagear. Ao longo dos tempos, este termo começou a se associar exclusivamente a massagens ao couro cabeludo e, mais tarde, ao produto usado para tal. Como que uma pessoa que faz um curso de terapia capilar, ela pulou essa parte? Ela não estudou essa parte? Porque na terapia capilar, você aprende a massagem epicraniana. Porque se você não tiver a massagem epicraniana, a terapia capilar não funciona, tá? No meu curso eu vou explicar muito bem isso, mas também eu vou fazer um vídeo aí aberto para geral, para falar mais uma vez sobre a massagem epicraniana, que eu já expliquei uma vez em um vídeo bem antigo meu, tá legal? E, assim, prestem atenção, gente. Vamos embora lá. Prestem atenção e com quem que vocês estão gastando o dinheirinho suado de vocês, tá legal? Antes da invenção do shampoo, o sabão era o grande aliado para limpar os fios. Antes de o shampoo, assim como o conhecemos, ter sido criado, a única forma de higienizar os cabelos e o couro cabeludo era usando o sabão. Era o sabão que a gente usava para a limpeza do corpo e de tecidos, das roupas que as pessoas tinham, dos utensílios daquela época, era o mesmo sabão, tá legal? Só que usado em menos frequência. Naquela época, a pessoa, assim, lavava o cabelo com menos frequência do que a gente lava. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, né? Então, isso aqui é ciência, isso não é uma opinião minha, tá? Vamos lá.
Na década de 1880, então vejam bem, a gente já pulou do ano de 1500 para 1880, foi criada uma barra multiuso específica para a higiene de toda a superfície, desde o balcão da cozinha aos dentes, passando para o cabelo. Então, quando a gente aprende sobre esta parte do shampoo, a gente aprende por que as pessoas falam besteiras na internet. Por que as pessoas falam, né? Dizem que tem cabeleireiro aí no Tique, não sei se pode falar o nome de outra rede social aqui, falando que é melhor lavar com detergente. Não, com certeza ele teve uma passagem muito rápida sendo cabeleireiro por esta parte. Porque como eu falei, gente, para você ser terapeuta capilar, no mínimo você tem que ser um cabeleireiro. E cabeleireiro estuda, tá? Fora isso, no mínimo um técnico em relação à área da saúde. Vamos continuar. Fórmula, até o século 20, as pessoas lavavam os fios com menos frequência. Eu já falei sobre isso, né? Até o século passado, a prática de lavar os fios com shampoo era considerada um luxo, possível apenas para quem frequentava salões de beleza. E por isso, a maioria das pessoas não sabiam como o fazer. Foi por este motivo que em maio de 1908, o jornal The New York Times publicou um artigo sobre como usar o produto, sublinhando que a frequência recomendada para fazer a lavagem do couro cabeludo e dos fios seriam de 2 em 2 semanas, porém de 4 em 4 dias ou de 6 em 6 dias também era um período aceitável. Por que isso, gente? Porque ainda não tinha os produtos, né, hipoalergênicos. Entenderam? Então, assim, era um sabão cheio do sulfato, entendeu? Que aí realmente não tinha o hipoalergênico. Então, assim, tem pessoas com pele mais sensível, como é o caso da minha, né? Então, por isso que eles falaram que era de 2 em 2 semanas, ou de 4 em 4 dias, até de 6 em 6 dias. Por quê? Porque eles também começaram a observar, e aí eles diminuíram essas 2 semanas para dias, para 4 dias ou 6 dias, porque foi-se observado que diminuiu-se o sebo do couro cabeludo e, com isso, os fungos, né, as bactérias e as dermatites que eram causadas, entendeu? Pela falta de higiene nas madeixas e no couro cabeludo. A Indonésia também criou shampoos. Tá legal? Os primeiros shampoos na Indonésia eram feitos com cinzas de palha, cinzas de madeira, cinzas de carvão. Então, quando você ouve assim, shampoo com carvão ativado, tem uma história por trás disso. Entenderam, gente? Tô falando? Tem que estudar. Cada um pode ganhar seu dinheirinho, mas tem que estudar. Então, vamos lá. Na Indonésia, as primeiras pessoas que fabricavam o shampoo, elas obtinham através da mistura de cinza e palha com casca de arroz e com água. Embora fizesse bastante espuma, essa fórmula deixava as mechas muito secas, né? Então, eles começaram a criar o hábito que já vem desde a era de Jesus, né? Desde antes de Jesus, que as mulheres banhavam seus cabelos com óleos, né? Por isso que elas tinham cabelos brilhantes. E na Índia, que foi o primeiro lugar que realmente se foi fabricado
o shampoo, elas já tinham o hábito de fazer umectações, banhar o cabelo com óleos, né? Mas para quê? Para que eles ficassem maleáveis, brilhosos e cheirosos. Então, quando eu falo assim, gente, umectação não pode dormir, umectação não é desse jeito que estão falando para vocês, é porque, como eu falei, como técnica, eu tenho muita propriedade para falar sobre óleos e porque você tem que estudar, você tem que conhecer toda a história da humanidade. Não é assim que você pega, chega e pega as coisas no Google. O Google não forma ninguém, ele pode até te informar, mas formar ele não forma ninguém. E aí as pessoas pegam essas besteiras aí em blog e começam a disseminar em vídeos, né? Mas vamos lá pra gente saber aí o shampoo ideal para o nosso fio de cabelo, como que a gente vai descobrir isso? Vamos lá. Os detergentes compostos que limpam especialmente sujeira de óleo e graxa, incluindo o shampoo, por quê? Porque nós temos oleosidade, né? Os ácidos graxos, né? O manto lipídico natural do nosso cabelo, ele precisa ser retirado, tá, gente? Não totalmente. O nosso cabelo precisa ser lavado. E nada de pré-poo. O nosso cabelo só precisa ser lavado. Se tem estudo há milhares de anos e não tem estudo nenhum falando aí desse negócio de sulfato alto, médio ou baixo, quem é que tá inventando? Você vai fazer o que essa pessoa tá inventando ou você vai seguir a ciência? Então vamos lá. São também tensoativos. E aí, por isso que eu falei sobre os íons negativos, os íons positivos, as polaridades, né? O polar e o apolar, tá? Eu vou escrever os nomes aqui. E aí vocês vão entender sobre o shampoo e saber qual é o shampoo melhor para o seu cabelo. Gente, agora vai rapidinho, vamos lá. Porém, do tipo aniônico. Assim, quando a pessoa utiliza o shampoo, seu cabelo fica eletroestaticamente carregado, em razão da repulsão entre as moléculas negativas carregadas aderida ao cabelo. Os fios carregados negativamente, lembra que eu falei que a água tem mais quantidade de íons negativos do que positivo e ainda entra o shampoo para lavar? Então, vamos lá. Repelem-se, né? Os fios, quando tá com muita carga negativa, eles repelem-se. Aí, como você está lavando, foi a água que fez isso. Então, o cabelo não embola. Ele está com os íons negativos. Entenderam? Aí eu vou pegar aquela parte do cronograma que fala aqui que o shampoo embola cabelo. Que eu falei assim, como assim? Embaraçando-nos um aos outros e adquirindo um aspecto áspero e arrepiado. Antes de explicar como os shampoos auxiliam nos tratamentos capilares, vejamos em que consiste a estrutura do cabelo, tá? Isso daqui, gente, é tricologia. Vamos lá. Um fio de cabelo, mas também a terapia capilar passa por isso daqui, tá? Um fio de cabelo contém moléculas que se ligam de maneiras diferentes. A estrutura do cabelo muda conforme a ligação. São basicamente 3 formas de ligações moleculares presentes no cabelo: pontes salinas, ligações de hidrogênio e pontes de sulfeto. Presta bem atenção, não estou falando da composição do cabelo, tá? Não estou falando dos aminoácidos essenciais, tá entendendo? Que compõem os nossos cabelos. Estou falando de íons negativos, positivos e as polaridades, gente. Para exemplificar, vejamos como muda o visual apenas molhando o cabelo. Você já observou que com seu cabelo molhado, ele tende a permanecer sem volume? Sim, óbvio, né, gente? As pessoas com cabelos rebelde usam dessa propriedade para compor um visual mais agradável. Porém, o problema é que quando seco, o cabelo volta à posição inicial. Então, assim, muitas pessoas que têm frizz, né? Que tem o frizz, e é porque o cabelo dela tá com uma carga negativa. E aí, ela tem que
positivar essa carga, entenderam? Meninas que são cacheadas, eu vou fazer um vídeo só para as cacheadas também, elas tendem muito a reclamar da porosidade capilar, né? Porém, vocês já repararam que as meninas cacheadas, com essa moda de coache, não coache, elas carregam muito o cabelo somente de máscara capilar e elas não usam condicionador? É por isso, tá? Mas esse vídeo aqui é sobre shampoo. E aí, muitas pessoas também de manhã, elas molham o cabelo, né? Ou para fazer a fitagem, ou para fazer um rabo de cavalo, ou passam a mão molhada para tirar o frizz e para deixar o cabelinho mais compostozinho. Porém, assim, ele fica ali carregado da água, né? Então ele vai ficar bem comportadinho. Mas quando ele seca, aquele frizz até piora. Entenderam? Então vamos lá. Vamos para a explicação científica disso logo, né, gente? A explicação científica para este fato é que quando os fios de cabelo são molhados, as ligações de hidrogênio presentes se quebram. Porém, ao secarem, esta ligação são novamente formadas. Foi baseada nesta teoria que surgiram os shampoos com pH neutro. Ah, Bel, mas é pra gente comprar só shampoo de pH neutro? Peraí, eu tô dando a explicação científica. Quando o cabelo é lavado com shampoo ácido, por exemplo, pH 1,5 é muito ácido, tá, gente? Além de ligações de hidrogênio, são quebradas também as pontes salinas. O resultado é o cabelo rebelde e seco. Lembra que eu falei desde o início do meu vídeo que do meu canal, que as progressivas muito ácidas, elas quebram o cabelo? Vai prestando atenção em tudo, que isso daqui, gente, é extremamente educativo e elucidativo. E não adianta procurar um shampoo com um pH muito elevado. Por exemplo, um pH igual a 8 ou maior do que 8. Porque estes são os piores, pois são responsáveis pelo aparecimento das famosas pontas duplas, em razão das quebras das pontes de sulfeto presente na extremidade do cabelo. Gente, as pontes de sulfeto, elas ficam nas nossas cutículas. E aí, quando tem a ponta dupla, tripla, quádrupla, quíntupla, sextupla, entendeu? É porque o córtex já está de fora. Então, as cutículas estão todas quebradas, arrebentadas, abertas. Entenderam? Eu vou ver se eu acho uma foto de uma tricoscopia que eu tenha feito e coloco aqui pra vocês de como fica um cabelo, tá? Quando ele está com muita porosidade, é porque essas pontes de sulfeto foram quebradas. Outra coisa também, quando eu falo pra vocês assim, gente, isso é invenção, gente, isso é mentira, entendeu? É por quê? Porque tem um estudo, gente, de verdade, tá? Tem pessoas, enfim. Eu acho que é um pensamento muito medíocre quando alguém chega aqui num comentário e fala assim, ah, você é muito arrogante. Quando alguém não tem uma opinião formada igual a tua. Não, não é opinião. Opinião é igual vida. Cada uma tem a sua. Isso aqui é ciência. Tá? E quando eu falo, é porque eu tenho propriedade. Eu tenho muita certeza daquilo que eu tô falando. Pessoas já inventaram que para você passar o Enê, é melhor que você lave o seu cabelo com shampoo anti-resíduo. Ou que uma vez no mês você tenha que passar shampoo anti-resíduo no seu cabelo. Não. Para isso nós temos os shampoos reequilibrantes, que também é o shampoo Detox Delcev. Falar nisso, ele tá vendendo, tá, gente? Vamos continuar aqui. Então, qual é o shampoo ideal para manter os cabelos fortes e saudáveis? O recomendável é usar shampoos com pH entre 4,04 e 5,5. Um pH moderado. Por quê, gente? Porque a nossa pele... Cabelo aqui. A nossa pele, ela fica num pH entre 5,0 e 5,5. E os nossos fios, tá, de cabelo, o pH dele, ele fica entre 4,0 e 4,5. Então, assim, o shampoo, quando ele chega na prateleira, é porque ele foi liberado, tá? Eu fico com vergonha, tenho fobia de pronunciar o inglês na frente das pessoas.
Gente, quando eu fui a Vancouver, olha, eu tenho que mostrar as fotos pra vocês e falar. Era só mico, gente, mas enfim, eu consigo falar. É que eu fico constrangida, tenho fobia. Então, assim, quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui, que eu vou botar uma reflexão pra vocês pensarem. Tá legal? Então, qual é o shampoo ideal para manter o cabelo forte e saudável? O recomendável é usar shampoo com pH entre 4 e 5 moderado. Com base nesta informação, é possível formular um shampoo ideal para seus cabelos. Além de aprender mais sobre o pH, você ainda ganhará um visual novo. Gente, isso aqui é tirado de um livro, tá? Porém, no curso de terapeuta capilar também tem isso. Então, como que a pessoa diz que fez um curso numa instituição tão séria como esta aqui e ela fica inventando moda por aí? Uma coisa que eu quero falar pra vocês, eu falei sobre íon negativo, né? Porque no vídeo que eu fiz anterior a esse, eu falei, no mínimo, a pessoa para formar um cronograma, e isso vocês estão aprendendo para vocês fazerem os seus cronogramas, para vocês não dependerem de pagar ninguém para isso, tá? No mínimo, você tem que entender o que é íon negativo, íon positivo, né? E eu ainda passei pelo polar e pelo apolar. Vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui a fórmula de um shampoo para vocês, tá legal? Vou colocar aqui a figura e eu vou grifar, tá legal? Observe que a fórmula do shampoo é mole. Observe que a fórmula do shampoo possui uma parte apolar. Lembra que eu falei que o apolar é linear? E que ela vai ficar representada aqui. Vou colocar aqui ela grifada na cor azul, tá legal? E que ela interagem com a gordura e o óleo. Lembra que eu falei que o apolar do shampoo, ele interage com a... Falei sobre o detergente, na verdade. O detergente, ele interage com os óleos e graxas. E aí eu falei que o shampoo, ele interage com a nossa oleosidade natural e o ácido graxo. Gente, meu cabelo tá sujo, não repara não, tá? Ele tá sujo, eu já tenho que lavar ele. E eu vou fazer um retoque. Então, vamos lá. Bom, a parte apolar, que é a linear, ela interage com a gordura e com o óleo, tá? O natural do nosso corpo, o manto lipídico, tá? Que se ficar em excesso no couro cabeludo, ele causa dermatite, enfim, um monte de coisas. E apresenta também uma parte polar. Eu vou riscar em amarelo aqui para vocês entenderem qual é a apolar, ela é linear, e a apolar, ela é desigual, ela não é linear, tá legal? Essa parte polar que contém no shampoo, ela interage com a água, entendeu? Então, a parte apolar, ela retira... Eu falei isso sobre naquele meu vídeo sobre shampoo micelar, sobre as micelas. Eu falei sobre isso. Só que agora aqui eu tô dando uma explicação bem boa, entendeu? Pra vocês, uma aula. Isso daqui de verdade, gente, tá? Isso aqui, não é que eu queira ser melhor do que ninguém, não. É dos meus livros, é estudo. Você tem que estudar. Então, vamos lá. A estrutura dos shampoos também possui uma parte polar e uma apolar, conforme pode ser visto na figura, né? Eu vou colocar para vocês. E agora vamos falar também sobre os detergentes, né? Porque tem aí cabeleireiro que é naquela rede vizinha aí, né? Que é o Tique. E alguma coisa, não sei se pode falar o nome de outra rede vizinha aqui no YouTube, né? Tá falando que pode se lavar cabelo com detergente. Isso é uma loucura. Então, vamos lá. Vamos para a estrutura do detergente. Vocês vão ver que é diferente, tá? Da estrutura do shampoo. A estrutura do detergente, tá? Detergente que lava cozinha, lava louça, lava tudo. Lava graxa, né? Possui uma parte polar também e uma apolar, conforme pode ser visto. Aí eu vou colocar a figura aqui para vocês.
Qual é a diferença dessas duas figuras? Vocês vão ver. A do shampoo, ela começa com CH2, CH2, CH2 e por aí vai. A do detergente, ela começa com HC e depois CH, CH, CH. Entendeu? Vocês precisam estudar, precisam entender. Bel, eu não tenho tempo, eu tô aqui para explicar para vocês. Não vai inventar de passar detergente no cabelo. Por isso que eu contei toda a história do shampoo, para vocês entenderem. Vamos lá. O ponto qual queremos chamar a atenção e que pode ser observado pela comparação das duas estruturas do shampoo e do detergente, é que os detergentes mais comuns são sais derivados do ácido sulfúrico. Por isso que ele começa com H2, entendeu? É H2SO4. Eu vou colocar aqui a fórmula química, tá legal, gente? Ele é um ácido mais forte e traz mais danos se for passado no fio de cabelo. Vamos lá. Em suma, resumão de tudo para finalizar o vídeo. A molécula do shampoo funciona da seguinte forma. A molécula anfílica possui uma parte que une a parte hidrofílica e a outra que se une à parte hidrofóbica. Quer dizer, uma absorve a água, uma se mistura com a água e a outra se mistura com óleo. Entendeu? A parte hidrofílica é a parte polar. Por isso que eu falei de polar e apolar no início do vídeo, gente, para vocês terem uma explicação extremamente correta. Que tem afinidade com a água, ela se mistura com a água. E a parte hidrofóbica é a parte apolar, que não tem afinidade com a água. Porém, ela dissolve, né, a oleosidade, entendeu? Os ácidos graxos, tá? Da própria oleosidade natural, enfim, o suor, do silicone que a gente passa, dos tratamentos que ficaram no nosso cabelo da última lavagem. Entenderam, gente? A parte hidrofóbica, ela é solúvel em lipídios e solvente, porém possui a formação que mantém atrelada as duas cargas. Então, o shampoo, né, ele também é negativo, mas ele tem uma parte positiva, mas ele tem a parte negativa. Então, vocês entenderam aqui o shampoo. Eu vim falar de shampoo primeiro para depois falar de máscara e chegar à importância do condicionador. Ou eu vou falar primeiro logo da importância do condicionador, depois no próximo vídeo, tá legal? E aí depois chegar finalmente às máscaras. Tá legal, meninas e meninos? Então, por isso que eu falei de íon negativo, íon positivo, e porque uma pessoa, para ela ter, ela no mínimo, para ela montar um cronograma, ela tem que entender disso aqui. Bel, mas você falou que com isso a gente ia aprender qual era o shampoo próprio para o nosso cabelo. Sim, vocês aprenderam. O shampoo, com toda essa explicação, ele tem a ver com sulfato ou ele tem a ver com pH? Gente, não é brincadeira. Às vezes, quando eu sento com os meus amigos dermatologistas ou outros, né, que são, enfim, que tem aí a propriedade para falar sobre cabelo, cosméticos e tudo mais. E a gente sabe dessas modinhas que as blogueiras, algumas blogueiras, porque outras blogueiras, como eu falei, outras influenciadoras, elas são realmente técnicas, né, e estudiosas sobre o assunto e ensinam coisas corretas para você. Eu não posso falar o nome de ninguém, mas tem um canal que eu gosto muito, de uma menina, né, aquela que usa o cabelinho azul aqui na frente. Gente, ela é especialista, né? Ela ensina coisas certas. Então, vamos lá. O que você vai acreditar depois desse vídeo que eu falei aqui pra vocês? Na ciência ou na invenção de uma pessoa que não tem propriedade nenhuma e quer aprisionar vocês para que vocês fiquem igual loucas, olhando o rótulo novamente, porque aquela fase dos liberados e não liberados passou, graças ao Senhor Jesus Cristo, entendeu?
E aí vocês vão ficar, esse tem sulfato forte, esse tem sulfato fraco. Gente, o shampoo não tem a ver com sulfato. O shampoo, ele tem a ver com pH. Mas, Bel, você falou do shampoo anti-resíduo que tem um sulfato alto. Sim, e eu sempre falo nos meus vídeos, o único shampoo que você não pode usar é o shampoo anti-resíduo, porque 70% dos insumos dele é um sulfato bem forte, sulfato bem carregado. E ele tem um porquê. Você só usa o shampoo anti-resíduo se você for fazer uma cauterização, uma queratinização, entendeu? Alguma coisa que você tenha que abrir bem a cutícula dos seus fios, tá? E depois você vai usar algo que vai selar verdadeiramente. Então tem que ser feito com um profissional. Quem é um profissional? É o cabeleireiro. Gente, o cabeleireiro estuda pra caramba. Para você ser uma terapeuta capilar e vir com essa ideia de cobrar R$215 para uma pessoa, você tem que saber disso tudo. Tá entendendo? Agora que bom que vão assistir meus vídeos, eu espero que essas pessoas estudem realmente. Mas tem que estudar química, tabela periódica, tem que ter livros, tá? Tem que ter livros, tem que ter, são vários artigos científicos, como eu falo que do Enel tem mais de 300, você não pode se basear em um artigo, porque você tem que ver se esse artigo foi publicado. Se esse artigo virou uma literatura, se ele foi publicado, legal. Se não foi, querida, cuidado. Entenderam, gente? Então, você não precisa ficar louca pensando no sulfato. Qual é o sulfato forte? Qual é o sulfato médio? Qual é o sulfato fraco? Hoje eu vou lavar com qual sulfato? Não. Você tem que pensar somente no pH. E você nem precisa ficar vendo o pH. Por quê? Gente, para isso tudo chegar na prateleira, passa-se primeiro, né? Vamos tentar falar aqui o inglês de novo, gente. É que eu fico nervosa, eu tenho fobia e não consigo. Mas vamos lá tentar. Oh, meu pai. Vergonha. Tenho vergonha de falar inglês. Todos os produtos capilares, né? Eles são fiscalizados pela International League of Dermatologists. Desculpa, gente, mas o que isso daqui quer dizer? É a Liga Internacional de Dermatologia, tá legal? Ela é uma organização global que trabalha em questões dermatológicas. É a única organização especializada em que a pele tem relações oficiais com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, para um produto chegar numa prateleira, além da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela tem que passar pela Liga Internacional de Dermatologistas, tá? Quando eu falo que um produto para chegar na prateleira leva 8 anos e depois a linha dele 4 anos, não é à toa. Eu sei o que eu tô falando. E eu sei muito, não sei pouco não. Vamos lá. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, é a única sociedade científica credenciada no Brasil pela Associação Médica Brasileira, AMB, e pelo Conselho Federal de Medicina, tá? CFM. A Sociedade Brasileira de Dermatologia é a única autorizada a realizar exame de título de especialistas em dermatologia e fiscalizar todo e qualquer produto cosmético que vá no seu fio de cabelo, no couro cabeludo e na pele. Então, eu nunca vi a Sociedade Brasileira de Dermatologia ou a Liga Internacional de Dermatologistas, tá, falarem que você tem que um dia lavar com sulfato fraco, outro dia com forte, outro dia com médio. Isso é maluquice. Isso daí são coisas de pessoas que não têm propriedade intelectual para estar falando. E vai causar dano em vocês como causou em outras pessoas. Prestem atenção em quem vocês gastam seu dinheiro. Procurem profissionais verdadeiros. Não é porque usou essa instituição aqui, que é muito séria, a qual eu faço parte, defendo até o final e tenho muito orgulho, entendeu? De ter feito parte, de fazer parte, é que a pessoa é capacitada. Vamos lá. A Sociedade Brasileira de Dermatologia é uma das maiores sociedades médico-dermatológicas do mundo.
Ela tem regionais em vários estados brasileiros e no Distrito Federal. A Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza campanha de conscientização sobre doenças da pele, sobre produtos que vão na pele, no couro cabeludo, porque o couro cabeludo é pele e fios, tá? E em nenhum lugar você vai ouvir que a Liga Internacional de Dermatologistas ou que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é uma das maiores do mundo, entendeu? Vocês podem fazer pesquisa aí para verem isso aí no Google, porque entendeu? Fala que você tem que fazer rodízio de sulfato. Gente, um produto para chegar na prateleira passa por órgãos seríssimos. Passa pela Liga Internacional de Dermatologia, passa pela Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no Brasil, passa pela Anvisa, passa pelo órgão que eu esqueci, que é do comércio, entendeu? Passa por várias coisas, vários órgãos, entendeu? Seríssimos. E são feitos por equipes grandiosas, tá? Não é uma pessoa que abriu uma câmera, que vai botar um vídeo no YouTube, que ela vai ter propriedade nenhuma. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção com quem que vocês estão lidando. Presta atenção com o que vocês estão assistindo, com o que vocês estão consumindo, com o que vocês estão pondo no cabelo de vocês, né? Prestem atenção. Eu desejo que esse vídeo tenha sido educativo, elucidativo. Eu sei que ficou ficou longo, né? Mas que vai fazer muito bem para todas vocês. E esse aqui é o fundamento do meu canal. Beijo. O próximo vídeo, de repente eu coloco amanhã, vai ser sobre condicionadores.